Fala pessoal, se iniciando aqui mais um episódio do Sorricast. Espero que estejam todos bem. Vamos ter um assunto, acredito eu, que vai ser muito interessante. Vou passar para os nossos convidados estarem se apresentando, dizendo qual a função deles na Sorriso e o tanto de tempo de casa. Pode começar, Michele. Boa tarde, eu sou a Michele, sou arquiteta da Sorriso Empreendimentos. Eu estou na construtora já há 14 anos, né, desde o início. E a minha função na empresa é o projeto arquitetônico, executivo e aprovativo da prefeitura. E depois toda a parte de acabamentos, fachada, detalhamento, interiores, a parte de hall de entrada, área comum dos empreendimentos. Isso tudo passa por mim na parte de arquitetura. Legal. Eu sou o Danilo, eu trabalho com a parte de projetos de interiores, eu trabalho com a Sorriso Portas, comércio de móveis planejados, né? E além de vender as portas, também a gente faz o projeto de interiores, né? Da parte de móveis sob medida. Sou formado em design industrial, tenho pós-graduação na área também de arquitetura de interiores e estou há 5 anos já na empresa, desde que começou essa parte dos móveis, né? Eu assumi a frente dessa parte aí e estamos atendendo os clientes aí até hoje. Show, vamos se aprofundar um pouquinho mais na sua parte de móveis planejados, Danilo, que eu acho que bastante gente que está nos acompanhando e assistindo não tem esse conhecimento que a gente também fornece o projeto para desenvolver, tanto a execução também para os nossos clientes. Então, Danilo, acho que pode explicar um pouquinho como que funciona esse processo, como que o cliente chega até você e como que é esse processo até estar fechando um projeto. Uhum. Esse processo envolve uma parte de confiança, né? Porque o cliente acaba adquirindo o imóvel da Sorriso, ele já tem uma confiança com a gente. Então, a gente dá continuidade nessa parte da confiança. Então, para fazer o projeto dos móveis sob medida, a gente vai fazer um briefing, vai levantar as necessidades do cliente, vamos ter uma noção do budget, né? Do orçamento, porque a pessoa tende a gastar ali para a gente fazer uma coisa bem pé no chão, né? E fazer um projeto que atenda realmente às necessidades do cliente. Aí o projeto é apresentado presencialmente ou online, né? Então, se a pessoa for de fora, a gente pode estar fazendo um link via internet e daí faz a apresentação conforme a necessidade do cliente lá na cidade dele. Então, o projeto ele fica personalizado conforme a gente combinou com o cliente e a gente segue os padrões assim do edifício também, assim, conforme o que o cliente precisa mesmo, né? Mais realmente. focado na personalização dele, né? Isso. Isso realmente foi uma necessidade que surgiu, né? Porque às vezes a gente tem um cliente de fora, que ele quer mobiliar, e ele não tem ninguém aqui, né, que conheça ou que possa acompanhar isso, né? Então, surgiu disso também, da necessidade mesmo às vezes é um investidor que quer mobiliar para alugar, né? Então, aí Tiveram alguns clientes que pediram, vocês não têm alguém para indicar nos móveis? Se vocês fizessem os móveis, ficava tão mais fácil, né? Então, foi uma necessidade que surgiu daí. Surgiu justamente pela confiança, né? Pela confiança que eles já tinham na construtora. E a gente acabou oferecendo essa facilidade, né? é muito legal. Tem um diferencial que eu acho muito bacana também. Acho que você pode comentar do prazo. Caso o cliente final feche os projetos, ele também consegue ter todos os móveis planejados entregues junto com as chaves, caso o projeto seja iniciado e fechado com uma certa antecedência, né? Isso. Sabe, o prazo? Em termos de prazo, assim, a gente tem um diferencial porque normalmente os projetos são feitos em cima de plantas que a gente já tem projeto pronto. Então, é muito mais rápido. Teve clientes assim que a gente conseguiu fazer uma alteração de um dia para o outro e tá fechando, porque o projeto já estava bem redondinho do jeito que o cliente queria. Se quiser um projeto mais elaborado, diferenciado, com um estilo totalmente diferente, dá para fazer também. Daí demora um pouquinho mais. Fechando o projeto, a gente consegue fazer uma entrega antes da entrega das chaves do edifício. Então, o cliente vai receber o apartamento, vai ser esse diferencial também, né? Ele vai receber o apartamento, já vai estar com os móveis ali, já vai estar com a pedra instalada e vai ficar muito pouco para ele fazer depois. Fica uma coisa realmente que adianta bem o lado. E a gente dá prioridade
para esses clientes que estão fechando antes, né? Para estar mobiliando ali. Então, conforme dê para instalar os móveis, já tem o piso, já tem o gesso, está pintado, tem as portas, já dá para colocar móvel ali dentro. É um ganho de Então, tempo enorme ali para quem está exatamente. principalmente fazendo investimento para vir morar, né? Claro, e a pessoa recebendo um apartamento que já está com uma mobília, já está com uma pedra, a liquidez do apartamento é outra, né? Então ele vai estar competindo com uma vantagem enorme na frente dos outros, né? Ele consegue se programar também no pagamento, né? Quanto antes ele conseguir. Ah, verdade. Isso, a gente consegue ter um plano de pagamento parcelado, assim, até um padrão de 10 vezes, assim, a gente consegue estar fazendo sem nenhum tipo de acréscimo, né? Acima disso, a gente tem uma negociação diferenciada também, dependendo da entrega do imóvel, né? Conforme a entrega do imóvel, a gente consegue estar jogando mais ou menos parcelas, então, para ficar, montar antes da entrega, né? Uhum. Legal. Uma dúvida agora atrelada mais à parte profissional de vocês. Para tanto iniciar projetos arquitetônicos quanto móveis de interiores requer bastante criatividade. E eu, por ser leigo, não entender dessa parte, como que funciona a parte dessa criação? Por onde vocês começam? Tem alguma facilidade ou alguma coisa que vocês usam para se inspirarem melhor para estar iniciando projetos? Olha, eu tenho inspiração das visitas de feiras, né? Que a gente sempre está se atualizando, a Casa Cor, né? Algumas mostras de decoração que tem por aí na região. Até visitei a Casa Cor São Paulo, né? Foi bem interessante. A gente acaba tirando bastante, assim, são detalhes que a gente tira para poder estar agregando tendências, detalhes de tecnologia, né? Lançamentos, que nem eu fui na Formobile também. Acabei pegando um gancho ali bem interessante na questão da tecnologia. A gente acaba, às vezes, ficando um pouco estagnado. Aí vai numa feira dessa, tem um choque de realidade, dá aquele gás novo para poder. É uma motivação também. Nossa, É um mercado que muda muito, muito Uhum. rápido, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando. é uma coisa muito interessante isso daí. Você traz as novidades, então você acaba, às vezes, percebendo, pô, eu já estava fazendo aquilo ali, podia estar fazendo diferente. Soluções, né? Não é Soluções só diferentes criatividade, é que vão te funcionalidade. facilitar. A criatividade é uma coisa que vai, assim, do momento também. Às vezes é uma inspiração que a gente dá um estalo, vem, às vezes folhando uma revista antiga, tal coisa aqui. Não que a gente vá copiar, mas assim, ele te facilita o caminho para a tua solução, Uhum. É meio sabe? instintivo, às vezes, Isso, né? O caminho que exatamente. você vai. Às vezes você está procurando alguma coisa, achou algo parecido, então vou seguir É, esse modo de repente aqui, uma vou me linha que a gente guiar. tava, isso aqui fazia tempo que eu não fazia, então acho que vai ficar interessante para esse cliente que tem o tal perfil ali, que ele pediu no briefing, ele queria alguma coisa, vou dar um exemplo, um pouco mais uma linha um pouco mais clássica, daí você vai pegar uma frente de gaveta com perfil colonial, vai trabalhar com puxador concha, você vai nessa linha, assim, às vezes para não fazer o mais do mesmo, você acaba tendo que ter uma inspiração extra, às vezes joga uma porta, esses dias eu vi uma porta que a gente está trabalhando agora, aquele canelado, e tem um canelado que tem os dois sentidos, assim, ele fica uma porta quadradinha, então é uma coisa que veio das antigas, né? Que agora voltou com força. Uma nova forma de usar a mesma coisa, né? Exatamente. Uhum. Esses tempos atrás teve um lance da criatividade que foi bacana, porque eu tinha um mostruário de portas de alumínio e vidro, e daí a Michelle deu uma ideia. Pô, se a gente jateasse esse reflector aqui, fazer um reflector jateado. E daí a gente fez e jogou no Cosmopolitan lá, o último quarto dos fundos lá Muito bonito, né? ficou muito bonito. E assim, E tudo veio de uma solução, porque a gente estava procurando um vidro que puxasse por um tom mais dourado, mas o reflector, ele retrata muito o que tem dentro do roupeiro. Então, tu vai colocar um monte de roupa colorida, não vai ficar legal. É. Fica bonito num showroom de uma loja, onde coloca lá só camisas brancas, né? E dessa forma não ia ficar. Então, a gente achou essa solução e deu super certo. e o fornecedor acabou colocando em linha depois. Oh, Foi bem que interessante. legal. Então, a escolha dos materiais para os projetos também vem através dessas ideias, às vezes de Soluções, necessidades, aham. soluções. Eu lembro de uma conversa que a gente teve lá no escritório que você me mostrou, achei bem interessante, aquele laser que usa para fazer medição via Bluetooth. Isso.
É Então, uma coisa que a gente vai adaptando, né, conforme vai aparecendo as novidades. Então, eu comprei uma trena da Bosch, que eu não estou ganhando nada para falar isso, mas ela facilitou bastante o meu trabalho, porque além de medir a laser, ela já passa por Bluetooth as informações para o celular. Eu faço um desenho de uma planta e nessa planta eu seleciono a parede, clico na trena, me dá aquela medida da parede e já vai direto para a planta. pá, Então ali eu consigo desenhar e detalhar todo o ambiente para estar tirando a medida sem pegar na caneta. então otimiza teu tempo e diminui a margem de erro também, né? Com certeza. E além de assim, ela já gera automaticamente depois uma exposição ali, no caso, para você planificar já e já gera a documentação daquilo ali, né? Hum, Então facilita dos dois lados. Para você passar, por exemplo, para um arquiteto, né? Ó, a medida da parede é tantas. As fotos que a gente tira também dá para ser mensurados todos os itens que nossa. tem ali, a pontos de água, janelas. Então fica uma coisa que realmente facilitou muito, sabe? Mudando um pouquinho de assunto, que agora a gente está no nosso lançamento do Decorado, que foi bastante corrido, bastante trabalho, ficou algo muito bonito. Primeiramente, parabenizar vocês, Danilo, que Obrigada. entrou com a parte da execução dos móveis planejados, a Michele na parte arquitetônica. Ficou realmente muito bonito, muito aconchegante. Faço o convite também para quem estiver assistindo e quiser ir lá conhecer, tem um interesse também, fica convite, só entrar em contato com a gente. Eu acho que, Michele, você pode estar explicando um pouquinho como que foi todo esse processo de criação do Decorado, porque acredito eu que deve ser muito difícil você fazer o projeto e iniciar ele, porque você não sabe qual que é o cliente final. É. Então, por onde você começa, por onde você se baseia? É realmente diferente você projetar para um cliente final, onde você consegue fazer um briefing, né? Uhum. Aí você faz todo um questionamento, que você sabe quem é a pessoa, qual é o estilo dela, como ela vai usar os espaços. O apartamento decorado, não. Só que a gente tem um estilo do empreendimento, né? Então, o nosso Cosmopolitan, ele vem a inspiração é o Hotel Cosmopolitan de Las Vegas. Então, a gente queria trazer um pouco disso para dentro do apartamento, não muito também, para Uhum. não realmente imprimir, né, toda essa identidade. Mas a gente tem um bar iluminado na entrada, com um ônix bonito, de verde, assim, que leva um pouco dessa identidade de Las Vegas, né? E o que, na verdade, eu acho mais importante de um apartamento decorado é você conseguir demonstrar o que pode ser feito dentro daquele espaço. Porque quando você apresenta a planta para o cliente, nós aqui já temos a noção. A gente olha a planta, sabe que vai. Aqui cabe isso, cabe aquilo, consigo colocar. Mas o cliente em si, não. Às vezes, né, chega o cliente e diz, tá, mas cadê a porta de entrada? Ele não. No papel, ele não consegue entender. Então, como são dois apartamentos diferentes, né, as plantas são diferentes, a gente acabou fazendo os dois apartamentos. Justamente para o cliente conseguir entrar, entender onde que está a sala de estar, qual que é o tamanho, o que ele consegue colocar de armários dentro, né, desse apartamento. E a amplitude também da planta, né? Porque a gente fez uma planta bem aberta. A gente dá a opção também de integrar a sacada ou não. Então, agora ele já consegue ter essa noção. Porque às vezes, será que eu integro? Será que eu não integro? E se eu integrar e me arrepender, né? Uhum. Então, ali ele já consegue visualizar isso tudo. Coloca a porta da sacada, ou tira a porta da sacada. E, assim, a identidade do apartamento, eu ainda deixo para que o cliente coloque quando ele entrar. Então, as plantas, elas são distintas. Tem uma mais clara, mais suave, com menos armários. Ela ficou mais limpa. E a outra com a madeira um pouco mais, com uma tonalidade mais escura, com mais intensidade e com um pouco mais de mobiliário também. Então, aí depois, quando ele entrar, ele consegue fazer um complemento, ele consegue colocar, sei lá, uma decoração, né, que traga um pouco da identidade da família dele. Os quartos, por exemplo, eu não sei. Eu sei que vai ter um casal, né? Uhum. Mas e os outros quartos? Vai ser uma criança, vai ser um adolescente, um menino, uma menina, não sei, Um né? escritório, às Um vezes, né? escritório, É. ou sei lá, um quarto de visitas, né? Então, isso tudo foi me norteando e através das soluções que eu tive que dar para os espaços, né? E aproveitar realmente os espaços que o apartamento estava oferecendo, né? Uhum. Aí surgiu esse E- projeto.
que eu não posso elogiar porque é o filho, né? Aham. Mas eu acho que ficou muito legal. Não, ficou muito bacana mesmo. Pegando um pouco da ponte do que você comentou, da diferença de quando você entra no apartamento, até para você ver onde que é a sala, como que é os quartos, dá bastante diferença. Eu lembro quando a gente foi no Cosmopolitan antes do decorado, para ver lá, às vezes fazer foto, vídeo, ver como é que tá o andamento. Às vezes você entra assim, tá, mas onde é que então é a sala? É, Então é. você não tem muita dimensão, você não tem muita noção. Aí depois você entrando ele pronto, aí você até impacta Parece um que é pouco. outro lugar, né? Ah, parece que é outro lugar. Você olha assim, nossa, que diferente, como ficou bonito. Não achei que ia ficar tanto assim. É, Porque tu vê que lá vazio, sem nada, Sim. não tu tem tem essa uma outra noção, né? perspectiva, né? E teve uma situação também que eu achei bem interessante. Agora a gente vai fazer o apartamento decorado do artesano. Não sei nem Uhum. se podia dar esse spoiler. Pode, pode. E a gente fez todo o projeto, né? E teve um cliente que pediu para o Danilo um escritório, né? Sim. Então, eu acho realmente que o projeto, ele surge da necessidade do cliente. Uhum. Antes de vir o conceito, antes de vir Uma tendência, né? Alguma coisa. tendência, cor, é a funcionalidade do espaço, como que aquilo vai ser utilizado. E aí depois a gente consegue dar continuidade dessa forma. E dá muita diferença você tá lá. Eu lembro quando eu vi as imagens também do artesano, você olha ali, você tá, como que isso vai se encaixar? Aí quando você chega lá, mesmo não estando pronto, você coloca o pé lá, tu vê, ah, não, dá pra fazer assim, dá pra tirar isso aqui. Então parece que as tuas tomadas de decisões ficam muito mais fáceis quando você tá Sim, lá olhando, observando. Né? os clientes que compraram, agora que eles vão lá olhar, nossa, vai abrir a mente deles assim pro que pode ser Uhum. feito demais. Por exemplo, o tipo 2 a gente deixou um projeto mais suave, com a cozinha mais baixa, com menos armários. Tem aqui aquela a bancada de travertino que deu o que falar, que é suspensa, que não Nossa, tem um ficou muito pé. bonito, muito legal. E aí aquele canto de leitura. Nesse canto de leitura, se o cliente, por exemplo, ele é um amante do vinho, ele pode ter a adega dele. Foi o que eu pensei. Então, os espaços podem ser utilizados de outra forma também, né? Mas isso ele olhando lá, ele vai conseguir visualizar, né? Uhum. Puxando o gancho ali sobre o decorado do Cosmopolitan, legal também toda aquela tecnologia que vai estar implementada dentro do apartamento, tanto com a geladeira inteligente, que a gente tem lá para o cliente tá dando uma olhada e se familiarizando um pouco, quanto a todas as integrações com a Alexa também. Sim. Você pode explicar um pouquinho dessas facilidades que trazem para o consumidor final? Então, além de lindo, ele ficou super funcional e todo automatizado, né? Então, essa geladeira realmente é uma novidade. Ela tem na porta como se fosse um tablet, né? Onde a gente consegue criar uma conta Google e dentro dela você consegue acessar nesse painel o YouTube. Você está cozinhando, quer ver uma série, você consegue ver a série. Você consegue atender o seu telefone na porta da geladeira, né? É muito interessante. Toda essa tecnologia que já vem do Cosmopolitan, porque ele é o primeiro Smart Building, né? De Uhum. Itapema. E a integração com a Alexa foi o ponto-chave, né? Porque assim, a gente fala muito de automação, mas falando, a gente também não consegue demonstrar. Então, lá a gente vai conseguir demonstrar o que a Alexa pode fazer. Que, né, a gente fala, você está lá no seu apartamento, esqueceu a persiana aberta. Vai pegar sol na tua sala, vai desbotar sua cortina. Você consegue pedir, né, para a Alexa para baixar a persiana através do aplicativo. Então, remotamente, né? Uhum. Então, tem muita função que a gente consegue fazer com a automação, mas que a gente só conseguia falar, não conseguia demonstrar. Não, isso é fantástico. Eu lembro exatamente quando a gente conversava, falava, ficava muito na parte da Fica imaginação. muito vago, né? Fica muito vago, tá? Será que isso realmente vai funcionar? Como que isso funciona na prática, Sim. tá? E realmente eu vou usar isso? Que às vezes... A ideia da Alexa inicial, as pessoas acham, só para ligar ar-condicionado, ligar luzes, Uhum. assim, mas tem muito mais coisa por trás disso aí. Não, é muito bacana ali. Primeiro tu abrir a porta, tu chegar ali e falar, Alexa, ligar as luzes. Já é um negócio que tu não precisa mais se incomodar em ficar achando lá o dispositivo para apertar, para ligar. Então acaba trazendo um conforto, uma facilidade. Consegue, Alexa, modo cinema, já liga a sua TV, já coloca as luzes adequadas que você quer para assistir. Tudo isso configurável. Então acaba sendo algo muito prático, fácil de se mexer e que realmente
falando fica ainda muito na imaginação, mas você estando lá presente, vendo como toda essa automação funciona, tu É mais vê, fácil de nossa, entender, fica né? mais fácil de entender e tu olha, ah, não, eu quero. É, Quando eu fui lá, é engraçado que isso acaba sendo sempre um diferencial, algo que não é literalmente uma necessidade, mas quando você chega, vê ela se funcionando torna na uma prática, ela acaba necessidade, se né? tornando uma necessidade, porque é algo que tu não quer mais abrir mão e, querendo ou não, vale a pena e você vai pensar duas vezes na hora de adquirir isso. Esse aqui tem, esse aqui não tem. Opa, esse aqui tem. Inclusive a fechadura também, né, da porta já é a definitiva, que também você consegue liberar o acesso remoto, né? Por exemplo, vai uma visita sua, você não precisa mais da senha ou a tag, você consegue liberar remotamente para ela entrar, ou também você cria, né, uma senha e com essa senha ela tem acesso. Não, muito bacana. E teve alguma dificuldade que foi enfrentada ali no decorado? Isso obviamente teve, mas alguma um pouco inusitada ou algum perrengue que acaba acontecendo ali que seja interessante comentar? A gente tinha duas situações complicadas ali, porque primeiro o elevador, que ele estava acessando dentro de um quarto. Ah, verdade. Então a gente tinha todo um processo da chegada do material, porque se eu fechasse essa parede, eu não ia ter mais acesso àquele andar pelo nosso elevador de serviço. Como a gente está dentro da obra, o nosso elevador definitivo ainda não está instalado, né? Então isso acabou atrasando um pouco as etapas também de execução. Eu acho que uma coisa também que vale a pena levantar, no, no decorado da esquina, ele acaba tendo aquele tubo que sobe o concreto ainda para concretar as lajes que faltam, né? Então, aquilo ali é uma coisa que ficou provisória, né? Vale a pena levantar sempre que a gente é possível, porque realmente aquilo ali é uma coisa que no começo a gente ficou, isso aí vai Ficou ficar, preocupada, vai ficar, mas daí foi feito um acabamento em volta daquele E tubo ficou lá. muito legal quando eu É. tinha ido lá. Não, inclusive ficou tão bom que eu sempre digo, avisa que isso aqui vai sair. Porque já me perguntaram, do outro lado tem essa coluna também? Eu falei, não, nem desse lado tem. Não, isso aqui não vai ficar. Quando eu cheguei lá, eu tinha ido antes dele ficar pronto, então eu via o tubo de concreto passando lá. Aí depois, quando eu fui pronto, eu olhei aquilo lá. Sumiu. Ué, cadê o tubo de concreto? Eu olhei, Virou a colocaram um coluna. pilar ali. Ah, não, foi para disfarçar. E realmente É. ficou muito legal, ficou bem disfarçado também. Parabéns Soluções. pela criatividade ali, ficou bem bacana. Né, uma outra coisa para comentar, Michele, que eu acho que o pessoal também talvez não conheça, é sobre o projeto Make My Home. Uhum. Acabou sendo tão sucesso que não tem mais nenhuma unidade Make My Home disponível, Não. né? Os clientes acabaram abraçando bem A essa ideia, ideia, né? Então, como que funciona e de onde que veio essa ideia de estar criando Make My Home? De novo, a ideia veio através de uma solução, tá? Porque a gente tinha, pelo índice construtivo, o último pavimento, a gente poderia ter um apartamento. Então, um apartamento na laje toda, ele ficaria grande demais. Com uma ideia minha com o Anderson, eu pensei, vamos fazer 4 quartos? Vamos fazer 3 quartos? Vamos manter? Aí ele falou, não, não faz nem 3 nem 4. Deixa essa planta livre e aí o cliente decide qual é a disposição. E aí, nisso a gente já foi desenvolvendo uma ideia também de área de lazer. Por que não ter uma área de lazer lá em cima? Pode ter, porque como também é a última laje, a gente consegue trabalhar um pouco melhor o estrutural. Claro, com algumas limitações, mas a gente consegue deixar a planta mais limpa, né? Uhum. Então, por fim, faltou unidade, porque se tivesse mais, eu acho que teria... Ficou algo bem personalizado, né? O cliente Fica. pode estar escolhendo a quantidade de quarto, se quer um living um pouco maior. Então dá bastante liberdade Abertura, e autonomia para ele, né? É uma planta livre e é como a gente diz, né? Vista de casa, né? Alma de Uhum. apartamento, porque até teve cliente que pediu um escritório. Então, Uhum. e esse escritório, tanto ele poderia ter acesso internamente no apartamento, como não. Poderia ser isolado do apartamento. Então, existem muitas ideias, tanto que quando eu fui apresentar a planta, eu apresentei, acho que 4 ou 5 plantas de cada empreendimento. Porque as opções são inúmeras, né?
Não, muito legal o bate-papo aqui com vocês. Pena que o nosso tempo acaba sendo curto, Tem porque... que fazer a parte 2. porque tem muito assunto para se abordar, muita coisa para se falar, que acaba sendo bem interessante e legal de se discutir, principalmente aprender, pela minha parte, que não sou profissional dessa área, então eu acabo aprendendo bastante, e eu acho isso maravilhoso. Não existe nada melhor do que se aprender, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário ali embaixo, a gente vai responder. Isso, exatamente. Qualquer dúvida, o contato também, você pode estar conversando com a gente. Quero o contato do Danilo para mim ver um projeto, fazer um orçamento, quanto que é, como que funciona. Tanto o contato da Michelle, às vezes para alguma dúvida, para entender algum conceito. Então a gente sempre está muito aberto aqui com vocês. Qualquer coisa, é só entrar em contato, a gente fica à disposição. Agradecer aos dois convidados pelo tempo, por estar aqui trocando esse conhecimento, essa conversa. Muito obrigado. Obrigada também. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.